A Deus a possibilidade de estarmos aqui reunidos em mais um trabalho na Casa de Antônio de Oliveira. Esse mês, um mês especial para todos nós, que é o mês de aniversário da casa, né? Dia 14 agora, sábado próximo, nós vamos fazer 77 anos de fundação da casa, não é isso? Nós vamos fazer um evento em comemoração que vai ser no dia 15, estão todos convidados, tá? A gente vai começar a partir das 11 horas da manhã. Esse evento depois a gente vai continuar com um almoço comunitário, um almoço de R$15, a gente está vendendo os convitinhos, tá certo? Para ajudar o centro. E a gente tem esse momento de confraternização, de união, de estarmos juntos, comemorando uma data que é bastante expressiva para a gente, né? É 77 anos, né? Tudo começou, para quem não conhece, com a dona Dalgisa, que é essa senhora do quadro, que a gente traz a lembrança aqui do quadro, para que as pessoas que aqui chegam conheçam, né? Que a história começou tudo através dela e de todos os outros colaboradores que já estão todos aqui na pátria espiritual, né? Que começaram com ela, mas estão sempre nos alicerçando aqui para o êxito dos trabalhos, né? Então estão todos convidados, dia 15, agora 15/9, para a comemoração, certo? Nós temos aqui, uma vez por mês, a última sexta-feira do mês, nós temos o trabalho de marmitas, a gente faz esse trabalho social, a gente entrega as marmitas na rua. Nós temos sempre no terceiro domingo do mês a entrega de cestas básicas. Então a gente aceita doações de mantimentos, né? Açúcar, óleo, feijão, são os mantimentos que mais a gente geralmente precisa, né? Açúcar, óleo, feijão, né? É os que mais a gente precisa. Quem quiser doar, né? Dentro da possibilidade de cada um, é bem-vindo. Nós atendemos 15 famílias carentes que nos procuram, certo? E agora nós temos também uma novidade. Nós começamos aqui um trabalho de evangelização para as crianças, para os jovens. E vocês estão frequentando aqui a casa, acredito que todos vocês têm na família uma criança, um sobrinho, um neto, né? Um filho, né? E tem esse trabalho de evangelização aqui aos domingos. Domingo que vem não vai ter por conta da festa, mas nos próximos a gente está continuando. Na verdade já começou. A gente começou convidando o pessoal das famílias carentes, né? Os familiares das famílias carentes dessas pessoas. Mas eles moram lá no Peri Alto, então para eles é difícil trazer as crianças. Então seria interessante o pessoal aqui do bairro, da comunidade, aqui do Mandaqui, vocês frequentadores, né? Esse trabalho é muito importante, porque a criança desde cedo já aprendeu os ensinamentos de Jesus, né? Do Mestre Jesus, da doutrina espírita. A dona Cida é trabalhadora da casa, ela já fez o curso na federação, né? Está fazendo o curso para se especializar nesse trabalho. Então a gente já estamos com as pessoas aptas para fazer o trabalho, só não temos as crianças, para que a gente possa seguir esse trabalho de evangelização. Então pode vir a criança e pode vir o pai participar. E aí, enquanto a criança está sendo evangelizada, também tem um outro trabalhador que conversa com os pais, orienta. Então todos vocês são bem-vindos e todos vocês podem nos ajudar trazendo essas crianças. Tá joia, gente? Então eu estou contando aí com a participação de vocês, tá? Então vamos dando início aos nossos trabalhos dessa noite, pedindo ao Antônio de Oliveira, toda essa equipe que nos conforte, que nos ampare. Hoje recebemos a visita do nosso irmão Marçal, que atendeu o nosso pedido e que fará a palestra da noite. A palestra hoje, um tema bastante diferente e importante da doutrina espírita, né? Prestigiando essa data de comemoração de aniversário. Vai ser um mês de palestras com temas fortes, né? Da doutrina espírita. Então, pedindo espiritualidade a que envolva o nosso irmão Marçal, que ele possa ser bem sucedido na sua explanação, e que esses ensinamentos que o irmão trará sobre a doutrina possam encontrar acesso aos nossos corações, aos nossos pensamentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, divino mestre, as nossas ofensas, à medida que nos perdoando aqueles que nos têm ofendido, não nos deixes cair em tentações, mas livre-nos de todo perigo e mal, porque só vosso é o reino,
Boa noite a todos. É um prazer muito grande aceitar esse convite para vir dividir com vocês um pouquinho da doutrina espírita que a gente vem praticando. Somos todos espíritos em processo evolutivo e o nosso aprendizado é uma missão de vida. E conforme Jesus nos prometeu, no momento oportuno, eu pedirei ao Pai que lhe mande um outro Consolador. Ele estará no meio de vós, e vós os reconhecereis, e vos fará lembrar de todos os meus ensinamentos. É a doutrina espírita trazida por Kardec, codificada em 5 livros, que nos faz lembrar do Evangelho de Jesus. A doutrina espírita nos traz toda uma parte científica no Livro dos Espíritos e uma parte religiosa no Evangelho de Jesus. Há uma necessidade de estudar um e praticar o outro. E aí a gente começa a entender como funciona o mundo, como funciona esse planeta que Deus tão amigavelmente criou para nos receber. Uma pergunta que a gente faz: nós conhecemos a essência de Deus? Vamos fazer uma perguntinha? Deus perdoa? Não. Ele se ofende. Hã? Ele não se ofende. Deus perdoa? Qual é a percepção? Qual é o sentimento que nós temos? O que eu sei para poder avaliar Deus? Então, Ele perdoa quando eu erro? Porque nós somos filhos de Deus, não somos? Isso aí a gente está cansado de saber, de ver, de ouvir. Nós somos filhos de Deus. Ele perdoa? Sim. Não. Eu acho que não. Eu ia falar, eu acho que não também. Não. Quem que perdoa? Aquele que se magoou. Aquele que se ressentiu. Aí você vai lá e pergunta assim: ei, eu te magoei? Eu fiz alguma coisa errada? Você me perdoa? E aí a pessoa vai te dizer: não, tudo bem, eu entendo, você estava nervoso, você errou, tal, então eu te perdoo. Isso acontece aqui, no nosso meio, no nosso mundo carnal. Quando a gente pega o Livro dos Espíritos, a pergunta número 1 que Kardec faz à equipe espiritual é exatamente: o que é Deus? Porque ele precisa saber a essência divina. Se ele pergunta quem é Deus, ele atribui uma forma humana, uma forma física, a aquilo que a gente domina. E ele pergunta o que é Deus, porque é diferente de tudo aquilo que a gente tem ideia, daquilo que a gente concebe, daquilo que a gente pode imaginar. E ainda existem pessoas nos dias de hoje que não acreditam na existência de um Deus. E tem uma outra legião de pessoas que preferem acreditar em vários deuses. Não é isso?
Isso é conhecimento da história, da humanidade e tudo mais. E a gente começa a eliminar situações. Eliminar situações. Peguem qualquer objeto, qualquer coisa que seja possível a nós vermos, pegarmos, sentirmos, ou seja lá o que for. Qualquer que seja. Faça uma pergunta. Um homem, por mais inteligente que seja, por mais capacitado que seja, seria capaz de criar esse objeto que você imaginou? Você pensou numa cadeira? Você pensou numa cadeira? O carpinteiro faz uma cadeira. Eu quero ver ele criar a árvore para trabalhar, manipular e aí sim chegar na cadeira. Percebem o que é Deus? Então a gente começa a ter um outro comportamento. A gente começa a pensar: por que então eu estou nessa situação? Não é assim? Meus filhos, eles me tratam como um Deus. Só me procuram na hora da dificuldade e quando a coisa é impossível. Aí eles não conseguem resolver, eles me procuram. Então assim, eu me sinto como Deus. Porque é exatamente isso que nós filhos fazemos. Quando minha vida está boa, está tranquila, está tudo indo bem, sorte minha, não é? Não é isso? Sorte minha. E quando algo, um mínimo que seja, não precisa nem ser um buraco, uma valetinha qualquer, que me incomoda, é Deus que está me punindo? É Deus que está me castigando? Percebem qual é a concepção, qual é o julgamento que nós fazemos para com Deus? Quando eu digo que Deus não perdoa, não é porque Ele não é bondoso, não é isso. É que se Deus é a inteligência suprema do universo, não existe nada, ninguém mais capaz, mais inteligente do que Deus, que é criador de todas as coisas, inclusive é nosso Pai Criador, criou a cada um de nós. A gente começa a ver as coisas de uma forma diferente. Então, a definição que a espiritualidade dá para nos fazer entender um pouquinho é que Deus é a inteligência suprema do universo, criador de todas as coisas, fonte eterna de amor, bondade e justiça. Ah, mas se Ele é fonte eterna de justiça, por que eu estou sofrendo? Escolha pessoal de cada um. No momento em que a gente encarna nesse planeta, a gente tem uma missão: buscar aprender. Se nós fôssemos obedientes e atentos às lições do Pai, às suas leis, a gente não caía em desagrado. A gente não falharia com a nossa missão de evoluir, de aprender. É no momento em que a gente se distancia de Deus, é que a gente comete a falha, que a gente denomina como pecado. Mas não é Deus que nos julga para nos punir. Não é isso, não é assim que a coisa acontece.
Quando Deus cria o Espírito, Ele cria a cada um de nós pela lei de igualdade. Somos todos iguais perante Deus, sem distinções, porque nós somos espíritos, tal qual Deus o é. E Ele nos presenteou com a inteligência. Então, quando nós ouvimos falar que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nós somos espíritos, tal qual Deus. Por isso a imagem de Deus, espírito. E a semelhança é o dom da inteligência, um atributo do espírito. Se você pegar qualquer outro animal do planeta, nenhum deles tem o pensamento contínuo que nós temos. Nenhum deles consegue elaborar ações, agem por instinto. Por mais que a ciência tente comprovar que existem animais inteligentes, a doutrina espírita, através da espiritualidade, nos comprova dizendo que não. Só o reino animal, só o homem é dotado de inteligência, tal qual Deus, nosso Pai Criador. Em determinado momento, nós deixamos de agir, de fazer aquilo que nos é missão, nossa obrigação. E é nesse momento que nós falhamos, nós deixamos de cumprir com o nosso combinado. Nós oramos todos os dias, nós agradecemos a Deus o dom da vida, o fato de estarmos vivos, o fato de termos uma família, um lar, uma casa como essa. É esse o momento que eu digo que a gente se distancia de Deus. A gente está tão preocupado com as nossas atribulações da vida material, com o nosso corre-corre, que a gente se esquece de que é Ele que nos mantém, de que é Ele que nos dá a luz, o amparo, as condições necessárias para que a gente pudesse viver. Quando nós somos espíritos e não estamos encarnados, é claro que a gente está num outro orbe, num outro planeta. E Deus, na sua infinita bondade, nos permite vir de um outro planeta para cá, encarnar, para aprimorar os nossos sentimentos. Se a gente parar para pensar que a gente veio de um mundo primitivo, onde a gente agia por instinto, a gente não tinha ainda noção do sentimento, e gradativamente a gente foi vivendo e aprendendo, passamos para as sensações, a gente já começou a perceber algumas coisas, até o momento em que a gente entra nos sentimentos. Já somos seres dotados de inteligência, capacidade de pensar, de refletir, de saber agir, e em determinado momento a gente deixa isso de lado. Todas as vezes que nós deixamos de fazer aquilo que nos é necessário, aquilo que nos é primordial, o nosso padrão vibracional abaixa. Nós permitimos que as doenças, as falhas, tomem conta de nós. Então é Deus que está me punindo com uma doença, com algo incurável, com algo... Não, nós mesmos. Nós criamos situações em que nós nos colocamos deste modo momentaneamente. Se Deus é a inteligência suprema, Criador de todas as coisas, fonte eterna de amor, bondade e justiça, Ele criaria a doença, o mal, a dor e o sofrimento? Deus criaria
um espaço denominado inferno para pôr seus filhos. E um espaço chamado céu para pôr seus filhos queridos. Ele estaria julgando. Ele estaria julgando. Você é ruim, vai para lá. Você é bom, vai para cá. Mas se ele criou todos nós exatamente iguais, em que momento que ele passou a olhar para nós? Uns maus, outros bons. Percebe que isso não faz sentido para a gente? Quando você começa a buscar um pouquinho. Quando você começa a perguntar do porquê das coisas. Para quê? Para que é assim? Por que é assim? E aí a gente começa a mudar a nossa percepção. Se todos nós somos criados iguais, nós temos dentro de nós todos os sentimentos. Precisamos aprender a lidar com eles. Qual é o nosso grande mal? O orgulho. O orgulho. A vaidade. O egoísmo. O orgulho no momento em que eu já tenho consciência de mim mesmo, eu sou autossuficiente, eu sou capaz. Eu sou o cara. Não precisa de ninguém. É o meu orgulho falando. Mas um dia você vai precisar, que Deus? Onde você está que você acredita em Deus? Tem um planeta aqui todo para nós. A vaidade, quando você acha que você é autossuficiente, capaz de tudo, você é melhor do que todos. Por que eu tenho que conviver com o meu semelhante? Imagina, eu vou seguir o meu caminho, eu vou viver a minha vida, eu vou fazer o que eu achar de melhor, eu vou pensar em mim, o resto é o resto. E aí você acaba atraindo para si dor e sofrimento. É esse o momento em que a gente começa a perceber que as minhas escolhas não foram agradáveis. Eu escolhi me distanciar de Deus. Eu escolhi fazer meu próprio caminho. Voltamos na lei de Deus. Uma das leis de Deus é a lei de adoração. Nós viemos dele e temos que voltar a ele num determinado dia. Todos nós vamos voltar ao Pai. Mas enquanto isso não acontece, precisamos estar de mãos dadas com ele. Ele é o Criador de tudo, inclusive nosso Criador, criou a gente. Eu preciso estar o tempo inteiro ligado a ele. É o momento em que eu, não sabendo lidar com uma situação, preciso de ajuda, preciso de amparo. É algo novo, é algo desconhecido para mim. Quem é o Criador de tudo isso? Ele. Então eu peço a Ele, através da minha prece, da minha fé, da minha oração. Senhor, o Senhor me pôs aqui, mas eu ainda sou tão pequenino, está difícil para mim entender essas coisas. Me ajuda. Aí alguém vai falar para você assim, olha, vai lá na rua tal, vai ter um cara lá falando, ouça lá o que ele está falando. E aí você se sente tocado, e você lembra, olha, se eu vim de Deus, eu tenho que voltar para Deus, então é melhor que eu faça esse caminho, que eu siga esse caminho. A outra lei de Deus, quando Ele cria o Espírito, pela lei de igualdade. Somos todos iguais perante Deus, porque nós somos criados todos iguais. Alguém aqui nasceu diferente, sem ser de 7 meses, ou... 9. Hã? É, assim, porque a gente nasce de 9 meses. Se alguém nasceu de 7 meses, é porque tinha uma razão de ser.
Aí a pessoa fala, não, eu sou diferente porque eu nasci de 7 meses. Não, mas não é isso. Todo mundo nasceu de 9 meses? Todo mundo igual. Todo mundo nasceu de papai e mamãe? Percebe que isso é uma lei? Se acontece com todo mundo, é lei. É lei. A gente conhece alguém que tem uma doença, de repente essa pessoa... Não existe de repente nas leis do universo. Existe o momento em que o espírito toma consciência de si, aprende a razão pela qual ela está naquela situação, se arrepende de suas ações, pede perdão ao Pai e volta para o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da caridade, o caminho da justiça. Porque na realidade o que aconteceu foi isso. A gente se distanciou desse caminho. A gente praticou ações não agradáveis e em algum momento quebramos as leis do Pai. E se as leis do Pai não se modificam, não mudam para aprimorar, para beneficiar um e prejudicar o outro, não existe isso no universo. A lei é igual para todos. Então, desde o momento em que nós encarnamos aqui através do nascimento, nos alimentamos, crescemos, formamos família, nos reproduzimos, a gente vai ter que deixar esse corpinho. Então vejam que são 5 estágios que a gente tem que passar enquanto aqui encarnados. Eu vim de algum lugar, encarnei aqui para aprimorar, para aprender a amar o meu semelhante. Essa é a grande lição. E a gente, em determinado momento, se esqueceu disso. E Deus, na sua infinita justiça e bondade, manda seu Filho, Jesus, para nos revelar a bondade divina, porque antes para a gente tudo era pecado. Se você não fosse obediente ao clero, aos padres, ao Papa, era pecado, então você seria punido no fogo do inferno. Por isso que eu fiz a pergunta, sendo Deus bondoso, justo, Ele criaria um espaço para pôr seus filhos amados para queimar no fogo do inferno e outros no reino dos céus? Alguém aqui tem 2 filhos? Alguém tem? Escolhe um, manda para o inferno, escolhe outro, manda para o céu. Não é fácil? Hã? Ela ficou perguntando assim, minha mãe vai mandar eu embora. E agora? Olha só que situação. Isso é Deus. Isso é Deus. Somos frutos da sua criação. Como Ele poderia julgar? Julgar. Se Ele nos criou e Ele tivesse que nos julgar, nos punir, Ele não seria inteligência suprema. Ele nos criou falhos. Ele nos criou com defeito. E não é isso que se trata, a justiça divina. O que acontece é que pela nossa ignorância e desconhecimento, a gente ainda não aprendeu a agir dentro das leis que regem o mundo espiritual. Por isso que eu citei o Livro dos Espíritos, para que a gente possa estudar, conhecer. Lei de sociedade. Lei de sociedade. Por que nós temos os nossos semelhantes? Por que em determinado momento que nós crescemos, nós temos que trabalhar? Nós precisamos nos relacionar com o nosso semelhante. Nós formaremos família, porque nós teremos que um dia reproduzir. É outra lei, lei de reprodução. Se nós encarnamos nesse planeta,
nascemos de papai e mamãe, um dia nós também teremos que trazer ao planeta outros espíritos, dar a oportunidade a eles que nós tivemos de encarnar e ter a oportunidade de aprender, de aprimorar os sentimentos. É lei de reprodução. A gente vai dando continuidade à espécie. A gente se sente tocado quando a gente ouve falar que existem animais em extinção, não é? Olha, está acabando uma determinada família de animal, não sei mais o que e tal. E a gente está se autodestruindo no momento em que a gente não se preocupa com o nosso semelhante. A gente faz a mesma coisa. A gente se esquece que nós somos filhos de Deus. Somos todos irmãos. Era essa a visão que a gente precisava ter. O amar ao próximo como você se ama. Fazer pelo próximo aquilo que você gostaria que o próximo fizesse por você. Simples assim. Não haveria necessidade de dor e sofrimento. Volto a falar. No momento em que eu sou egoísta, penso só em mim, o mundo se torna desigual. O mundo se torna desequilibrado. Porque não tem a reciprocidade. A gente às vezes vê aí as pessoas com camiseta, gentileza gera gentileza. São campanhas. Amor gera amor. É a matemática de Jesus. Quanto mais você ama, mais você divide, mais se multiplica. A gente pensa nisso? Não. Quando eu estou num relacionamento, eu fico pensando, será que se eu falar eu te amo, a pessoa vai abusar de mim? É o sentimento que a gente tem. Isso não é amor, é troca. Isso não está na justiça divina. Eu te amo se você me amar. Que trato é esse? Como que a gente age assim? Olha aqui, que visão distorcida que nós temos do Pai, que nós temos de Deus. Porque nós não nos amamos simplesmente porque o meu semelhante existe. E eu posso fazê-lo feliz, me doando. Eu sou bom, eu sou justo, eu sou solidário. Então eu auxilio o meu semelhante dentro daquilo que eu posso, daquilo que é do meu conhecimento. Eu não preciso pedir nada em troca. Percebem como a gente tem ainda um sentimento mesquinho? Como doar algo se eu não vou receber nada em troca? Como fica isso? Como é a justiça divina nesse momento em que Ele nos permite ter o dom da vida, um planeta maravilhoso que tem tudo para nos propiciar uma vida plena, satisfatória, e nós nem nos damos ao trabalho de agradecer a Ele. A gente levanta de manhã já atrasado para o trabalho, esqueceu de agradecer que você tem um lar, que você dormiu, que você está vivo, acordou, que você está atrasado para o trabalho. Olha só, agradeça a Deus, você tem um trabalho. Aí é seu carro que está com o pneu furado e você xinga. Não é isso? Você tem carro. Não é assim? Eu me peguei um certo dia, estava no carro, uma tempestade muito grande, o trânsito não andava, e eu estava nervoso, irritado, porque eu estava parado ali já há muito tempo.
o trânsito não anda, você fica irritado, o vidro embaça, você não vê nada, e aquilo é motivo de raiva, de ira, e o trânsito não anda, e tão nervoso. Aí eu olho no ponto, tem uma senhora com uma criança no colo e um outro de 2, 3 aninhos esperando o ônibus. Passa um carro, joga água na mulher. Será que ela estava nervosa? Tanto quanto eu? Percebe o que é a mesquinharia, o que é o egoísmo, o que é a vaidade de você achar que não era suficiente eu estar dentro do meu carro, não tomando chuva, porque o trânsito está parado. E aquela mulher que está lá no ponto, com 2 crianças, ainda o carro passa e joga água. Será que ela era mais infeliz ou mais feliz do que eu? Percebem o momento que eu falo que a gente se distancia de Deus, que a gente faz as escolhas erradas, e nesse momento me bate um arrependimento muito grande. Não fui lá dar carona para a mulher, não tinha como, não era momento assim propício. Normalmente eu ajudo, eu faço. Mas não era o momento, não ia dar certo, não aconteceu. Mas o meu arrependimento foi imediato. E o que eu podia fazer naquele momento era rezar por aquela mulher, para que ela tivesse o melhor. Eu não sei o que é melhor para ela. Se era o ônibus chegar rápido, se era um outro alguém passar e ajudar. Então, nesses casos, eu aprendi a vocês, eu desejo que o melhor aconteça. Quem sabe o que é melhor para cada um? O Pai. O Pai. Só que a gente precisa ter em mente uma coisa: oração tem CEP, endereço certo. E quando você ora, chega. Toda ajuda chega no momento oportuno. Aqui na casa tem o trabalho de vibrações. A gente fecha os olhos e pensa naquele lugar que está em guerra. Qual é o meu desejo nesse momento? Pedir ao Pai que abençoe aquele lugar, que afaste as mentes egoístas daqueles que querem a guerra porque recebem um benefício próprio, que é isso que acontece, que essas mentes possam ser modificadas, que eles passem a pensar no semelhante, no próximo, e possam sim promover a paz, deixar de brigar por razões pessoais, por interesses pessoais. E aí a gente começa a entender um pouquinho mais a justiça divina. A equipe espiritual pega toda essa energia positiva, leva para aquele lugar e começa a lutar contra o mal que existe por ali, que começou na cabeça de um ser humano. No momento em que eu me afasto de Deus, meus pensamentos vão baixando. 1, 2, 3, 4, azul. No momento em que eu me distancio de Deus, meus pensamentos são os primeiros a se desligar dessa comunicação com Ele. Eu posso conversar com Deus pelo meu pensamento. A prece, um pedido, uma oração, tudo isso é o pensamento que vai e chega lá. E Ele analisa o meu momento, a minha situação e me propicia, fazendo por mim o que há de melhor para mim naquele momento. Tá certo? A gente chama isso de padrão vibracional.
Quando eu falo assim, ah, meu Deus, hoje meu dia está ruim, está tudo mal, porque Deus me abandonou, está me castigando. O que acontece? Seu padrão vibracional cai, aqueles amiguinhos desencarnados que pensam igual você se aproximam. O que eles falam no seu ouvido? Hoje está ruim mesmo, né? Olha, bobagem ir trabalhar. Não vai não. Não vai não. Fica em casa. Vamos ver televisão, vamos tomar umazinha. Então, você começa a ser influenciado negativamente. E aí, esse pensamento negativo é o que você vai dividir com o seu semelhante, com as suas pessoas. Você fica irritado, você fica incompreensível. A pessoa chega para você e fala assim, ei, você não quero nem saber. Você fala, bom dia por quê? Só se for para você. E essas coisas acontecem e a gente não percebe. No meu trabalho ninguém fala comigo, porque eu sou o irritadinho, eu sou o egoísta que não ajudo. O que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo? É Deus me punindo, gente. É uma perseguição. Não sou eu, né? É Ele o culpado. Agora, quando eu chego lá, eu ajudo o meu próximo, ajudo no meu meio de trabalho, todo mundo me chama de simpático, aí sou eu. Aí é legal. Eu sou o cara. Qual é essa diferença? Qual é essa concepção que eu faço de Deus? Onde está a justiça nesse momento? No meu julgamento, nas minhas escolhas. Quando o nosso padrão vibracional abaixa, a gente permite que todo o mal que existe no planeta se aproxime de nós. E depois, como é que eu faço para livrar isso? Fé, arrependimento e muita prece. Pedir ao Pai que me perdoe, que compreenda as minhas falhas e que me permita mostrar o caminho do bem, voltar para o caminho do bem, para que eu possa caminhar novamente naquele paraíso que Ele criou para mim e que em algum momento eu deixei de vê-lo. Deixei de vê-lo. Quem? 6 e 7 azul. O que cabe para nós na noite de hoje é compreender a justiça divina. Ele é nosso Pai Criador, Criador de todas as coisas, nos ama desde o momento da nossa criação e nos propicia a reencarnação. Estamos vivendo este momento presente, uma vida, uma oportunidade, uma escola, um aprendizado. E esse aprendizado está sendo gravado no nosso espírito. No momento oportuno, no momento programado, nós vamos ser chamados de volta ao plano espiritual. Deixa esse corpinho aqui e volta. E lá, é claro, a gente vai ter que prestar contas. E aí, você esteve lá na Terra, você estava encarnado, o que você fez lá? Você ajudou mais ou você foi mais ajudado? Você amou mais ou você pediu mais amor? Você colaborou mais ou você foi mais ajudado? Porque aí a gente vai entender a oração de São Francisco de Assis. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é amar do que ser amado.
Aí a gente começa a ver todas essas coisas. Um mensageiro que veio para nos trazer as lições. A gente entendeu? A gente aprendeu? Não. Porque a gente tem medo. Medo. É o único sentimento que me bloqueia. Às vezes eu estou andando na rua, alguém me pede um pão. E às vezes eu tenho medo de que ele seja um assaltante, ou de que se eu der o dinheiro para ele, amanhã me faça falta. Eu não acredito na multiplicação do bem. Eu ainda não aprendi isso. Como posso dividir se amanhã eu tenho medo que me faça falta? Percebe que a gente não entende a justiça divina nesses momentos? Falta fé, falta acreditar no Pai Criador. Nos sentimos desamparados. Nos sentimos só. Às vezes nos sentimos assim dentro da nossa casa com os nossos familiares. O desamor, a falta de compreensão, a falta do companheirismo, a falta da mão no ombro dizendo: estamos juntos, vamos caminhar juntos. O que Jesus sempre nos prometeu. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com eles. É uma questão de fé, é uma questão de acreditar. É o momento em que a gente faz com que o amor reine dentro do nosso lar. O padrão vibracional nesse momento sobe, se eleva. Somos unidos, somos família, somos semelhantes que se amam, unidos com o mesmo propósito. 1, 2 e 3, frente. Aqui o mal não entra. Não existe influência negativa de espíritos que se afinam com o mal. Não, a gente não permite isso. E nesse momento então você percebe que famílias vivem felizes e satisfeitas, e percebem famílias que são desgarradas, distantes. O desamor, uma lição de Deus para conosco, que nos criou a base do amor, da bondade, da caridade e da justiça. Foi exatamente isso que a gente esqueceu com o tempo. De tanto ver dor e sofrimento, injustiças que nós julgamos, hoje nós acreditamos que o mundo não vale a pena. É maldade, é criminalidade, é televisão que nos influencia. Agora o pior de todos é o celular na mão de cada um. E cada um vai tendo uma opinião, e isso contamina a todos. A pior arma que a humanidade pudesse criar chama-se celular. Chama-se celular. E a gente não consegue se desvencilhar, sair dele, porque hoje ele é uma peça fundamental para nós. O que cabe a nós então? Escolher o que há de melhor, o que há de melhor, o que é instrutivo, o que nos faz sermos melhores, para fazer uso do celular. É a dica que eu posso dar. Porque se a gente for no que eles chamam aí de fake news, a gente nunca vai saber o que é bom, o que é ruim, o que é verdade, o que não é. Só que isso está influenciando a gente. Está influenciando a gente. E o medo, ele transborda. E se eu estou com medo, eu não posso agir no bem, no amor,
na justiça, na caridade. Porque eu desconfio de prima. Eu desconfio, porque eu ouvi falar. Eu ouvi dizer, daqui a informação. E quem garante que aquilo é verdadeiro ou não? Cabe para nós, na noite de hoje, reacender a nossa fé. Um combinado, um trato, levantar de manhã cedo, pegar um livro da doutrina espírita, de preferência o Evangelho de Jesus. Você pode abrir ao acaso, abre, leia, veja o que aquela frase, o que aquela lição está dizendo para você. Ela te dá luz, te dá força, te dá confiança, te dá segurança, te dá a certeza de que o Filho de Deus, número 1, nosso modelo e guia, Jesus, que veio para nos ensinar, deu a vida por nós, sofreu, a gente sabe da história dele de cor e salteado, sofreu para mostrar para nós que o Pai é verdadeiramente bondoso e justo. Se nós estamos sofrendo nos dias de hoje, foi por causa das nossas escolhas erradas. Nos distanciamos da lei de Deus. Quais são as leis que a gente não conhece? Então a gente precisa pegar o livro dos Espíritos e ver as leis que regem o mundo espiritual. Aprender as lições de amor, justiça e caridade com Jesus, quando Ele diz para nós: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, como eu vos mostrei o caminho do bem. Ajudou a todos, atendeu a todos que o procuravam, ensinou, mostrou o caminho que mais agrada aos olhos do Pai. E mesmo assim, a gente não acreditou nele, a gente se distanciou. Condenamos ele à morte, crucificamos Jesus. Porque nós não acreditamos que o melhor caminho era a nossa modificação, a nossa melhoria. 4, 5 e 6. Beijo. O nosso orgulho nos cega, não nos deixa ver que somos falhos, que estamos em processo de aprendizagem, que precisamos nos melhorar a cada dia, sermos melhores, aprender a amar, aprender a respeitar, aprender a aceitar as diferenças. Cada um tem a sua característica, cada semelhante tem a sua peculiaridade. Como que eu lido com isso? Como que eu lido com isso? Como que eu posso aceitar que alguém ainda não conhece alguma coisa que eu já sei, ao invés de ensiná-lo, ao invés de ajudá-lo? Eu julgo, eu me distancio, eu ignoro, eu me afasto, eu crio inimigos. Olha que situação, pelo medo, pelo desconhecimento, pela ignorância. Aquelas pessoas que não concordam comigo, que não concordam com o meu modo de pensar, não são amigos, são opositores. Então eu me distancio deles, eu ignoro. Não precisam de mim, eu não preciso deles, e assim a gente vai criando um mundo ao nosso redor,
de desamor, desunião. A gente não aprendeu a aceitar as diferenças. O que a gente precisa então? A nossa prece, pedir ao Pai que nos ilumine, que nos dê a compreensão, a sabedoria para fazer as melhores escolhas diante de uma situação. Que Ele nos mostre o caminho do bem, do amor, da caridade, que Ele criou para nós. Um livro, um filme, uma música, um companheiro de caminhada, que nos mostra recursos para sermos espíritos melhores do que nós mesmos. Eu tenho que ser melhor do que eu a cada dia. Buscar evolução. Aprender a escolher entre o bem e o mal, o certo e o errado. Se eu achar que aquilo não é bom para mim, eu não faço. Se eu vejo uma pessoa que ainda faz algo que não me agrada, cabe a mim conversar com a pessoa e tentar ajudar. É a minha missão. É a minha missão auxiliar, trazer luz, trazer o conhecimento. Somar. Somar. Vocês lembram-se de um filme, O Náufrago? Que o cara cai lá numa ilha, sofre um acidente de avião e cai numa ilha. E ele fica lá um tempo. O que acontece com ele depois de um certo tempo que ele está na ilha? Sozinho, de boa, ninguém enchendo o saco dele. Ele está lá de boa, tranquilão. O que acontece com ele? Ele começa a conversar com a bola, lá, o Wilson. Solidão. Solidão. Aí ele cria um alguém para ele ter com quem dividir o sentimento. A peça mais importante do filme não é o náufrago, é a bola. É a bola. Porque ele precisava se dedicar a alguém, ter um alguém com quem conversar, ter um alguém com quem dividir aquilo que ele sentia. Fica a lição para a gente. A importância do nosso semelhante, que nós estamos nos distanciando. Por isso que nós temos uma vida em comunidade, para que aquele semelhante que estiver diante de nós, nos traga informação, nos mostre como sermos melhores. 7, 8, 9, vídeo. Essa é a grande importância da lei de sociedade, da família. Se você não está contente com a sua família, eu tenho um alerta para te dar. Quando você estava lá no mundo espiritual, você escolheu esta família, porque eles tinham todos os elementos necessários para te fazer ser um espírito melhor. E aí eu vou dar a dica. Quem é o espírito mais difícil da sua família? Quem é o espírito mais difícil da sua família? Olha no espelho e você verá. Ah, quer dizer que sou eu. Quem julga? Quem julga? Mas a gente nunca pensa assim, né? Nunca. Eu estou certo. O pensamento qual é? Eu estou certo. O mundo está errado. Exato. Isso chama-se orgulho, vaidade, egocentrismo. E quanto mais eu pensar assim, mais eu vou estar distante da justiça de Deus para conosco. Como é difícil ainda falar, eu te amo. Quem é a pessoa mais difícil? Eu aponto rapidinho meia dúzia. Mas como é difícil eu falar sinceramente, eu te amo porque você existe. Porque eu posso ter a oportunidade de te fazer melhor,
de te fazer sorrir, é o amor que tem dentro de mim, que eu posso exteriorizar, que eu posso praticar, que eu posso ver em você um sorriso e fui eu que pus. Não é magnífico isso? Não é magnífico isso? Te ver sorrindo. Se alguém já teve essa oportunidade de presentear o filho, por exemplo, no aniversário, no Natal, e a criança não imaginava que ia receber aquele presente e ela chora de alegria. Você já viu alguém chorar de alegria? E foi você que proporcionou aquilo? Foi você que botou aquela sensação, aquele sentimento na criança? Não existe igual. Valeu a sua existência. Valeu a sua existência. Não é isso? É nesse momento, então, que a gente percebe o amor, a justiça divina na nossa vida, na nossa aplicação, e que nós precisamos resgatar essas coisas, não permitindo que a propaganda do mal vigore. A gente tem que fazer com que o bem tenha maior publicidade, que a gente possa dizer cada vez mais: eu te amo, porque você existe. É só os desencarnados que você está chamando agora, né? Ninguém Já vai? foram. Tá faltando 8 verdes aqui, a ficha. Se as fichinhas azul começarem a andar sozinha, eu vou sair correndo daqui. Todo mundo já tomou bastão. Já. Na noite de hoje, então, para me despedir, um combinado. Que amanhã, pela manhã, isso é importante. Amanhã de manhã, quando você acordar, abrir o olho, você vai até a janela e abre a janela. Se a janela abrir, beleza, você está encarnado. Lembra do filme Ghost? Se a janela não abrir, deu ruim. Deu ruim. Você olha para a cama e vê seu corpinho lá, você vai falar assim: meu Deus. E aí é a hora que você vai prestar conta. Combinado? Então, vai até a janela. Abriu a janela, está encarnado, beleza. Agradeça ao Pai por mais um dia, por mais uma oportunidade. Que a equipe espiritual superior, aqueles amiguinhos de luz, possa estar com você o dia inteiro, te orientando, te mostrando o caminho do bem, fazendo com que você seja um bom samaritano. Não importa se as pessoas vão falar que você é bobo, não importa, você é bom. Isso te faz bem, isso te faz diferente, te faz melhor, para você mesmo. E ponto final. Viva o seu dia no amor, na justiça, na caridade. Chegando em casa, pergunte-se se você fez todo o bem que podia. E se não conseguiu, peça ao Pai uma boa noite de sono, um bom repouso, e que no outro dia você possa fazer melhor do que o dia anterior. E assim a gente vai multiplicando a gratidão, a mola impulsionadora dos espíritos de sucesso. Combinado? Então, nesse momento, eu convido a todos a fecharem os olhos materiais, elevarem os pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso. A Ele a nossa gratidão por estarmos aqui hoje, por poder ouvir esse comentário evangélico. Que algo toque os nossos corações, que algo acenda uma luz dentro de nós, que possamos praticar o bem, o amor, a justiça e a caridade que Ele nos pediu.
que a equipe espiritual que assiste esse trabalho, que já nos deu o passe, que nos trouxe até aqui em segurança, derrame bênção sobre cada um de nós, que possamos receber tudo aquilo que nos é necessário para sermos espíritos melhores do que nós mesmos, e que as bênçãos do Pai atinjam a cada um. A nossa gratidão a esta casa, a essa equipe espiritual e a Deus por nos permitir mais um dia de vida. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muita luz a todos e um ótimo tratamento. Como ainda ninguém me conhece, é o meu primeiro dia aqui, quando eu termino um comentário evangélico desses, eu dou de presente uma sementinha do amor de Jesus por nós, uma cópia do Evangelho. É um presente. Alguém ainda não tem o Evangelho? Aqui ensina como fazer o Evangelho no lar para harmonizar a casa, a família. Todo mundo já tem o Evangelho? Você não tem, eu tenho só uma cópia. Corre, pega, faz a sua parte. Muita luz transformou a minha vida e transforme a sua. Muita luz a todos, um ótimo tratamento. Muito obrigado pela atenção. Agora a gente vai para a terceira parte e a gente vai esperar eles terminarem lá, mas o senhor fique à vontade, tá? Eu ia ver como que faz para tomar o passe. Isso, pode ir lá que eles já Aí já acaba os passos.